Olá Rita, muito bom dia, seja bem-vinda ao podcast. Olá, Gisela, é um prazer enorme estar aqui contigo e com todos os que nos estão a ouvir hoje. Ora, muito obrigada por teres também juntado a bordo desta experiência. Diz-me uma coisa, para quem não te conhece, que eu acho difícil, porque eu acho que és a convidada mais conhecida do podcast, mas para quem não te conhece, quem é a Rita Pessoa? Como já disseste, o meu nome é Rita, Rita Pissarra, e eu sou talvez a mais falada, mais conhecida, vá, reformada de Portugal. Não sou reformada no sentido português lato da palavra, que é receber uma pensão da Segurança Social. Eu deixei de trabalhar, deixei o mundo corporativo porque atingi a minha independência financeira. Este foi um plano que eu fiz, desde os meus 20 anos, e muito derivado do facto de que vi os meus pais falecerem em idades muito jovens, nos seus 50, e portanto decidi que queria uma velhice, vá, uma terceira idade diferente daquela que seria comum e expectável na sociedade onde vivemos. Eu queria ter liberdade, eu queria ter controle do meu tempo e onde eu passo cada minuto da minha vida, e portanto decidi fazer este plano apertado financeiro para conseguir atingir este grande feito, que é não ter que trabalhar em troco de um salário. Muito bem. E quem é que seria a Rita profissional? Sendo que agora é uma profissional diferente daquela que seria se calhar há uns anos, mas quem é que seria a Rita profissional nesse caso? Olha, eu enquanto nos 22 anos que eu me dediquei ao mundo corporativo, eu comecei a minha carreira na Deloitte por 4 anos e depois estive na Microsoft durante 18. Eu sempre fui uma pessoa bastante obstinada, eu diria, bastante resiliente, mas que ao mesmo tempo fui aprendendo a ser, a ter algumas competências de adaptabilidade, a conseguir adaptar-me às novas situações, principalmente nos últimos anos, onde vemos a tecnologia emergir, como o AI, não é? Machine Learning e afins, em que as funções como eu as fazia nos anos anteriores mudaram substancialmente e foi preciso ter esta adaptabilidade para conseguir continuar a ser relevante no mercado de trabalho. Além disso, eu acho que sempre sou uma pessoa muito positiva. Eu fiz aquele teste das cores e eu sou bastante amarelo e bastante vermelho. Eu não sei como é que se chama o teste das cores, eu não, ele tem um nome técnico. Pois tem, Agora agora não me também não lembro o vou nome, mas lembrar. pronto, eu comecei a minha carreira bastante azul, o que é mais analítico, Uhum. e amarelo, e depois, que são bastante opostos, enfim, e depois virei muito mais vermelho e muito mais amarelo, quer dizer que sou uma pessoa contente, extrovertida, normalmente tenho uma boa energia positiva, mas ao mesmo tempo sou muito focada nos objetivos que são necessários a cumprir. Acho que também sou uma pessoa que se preocupa com a equipa. Eu gosto de liderar, por exemplo. Eu nunca gostei que me dissessem por fazer algo só por fazer, sempre gostei que explicassem o porquê é que deveria fazer algo e porquê é que aquilo fazia sentido. Portanto, a partir do momento em que comecei de alguma maneira a gerir equipas, tentei fazer exatamente o que eu gostava que me tivessem feito a mim, e dar exemplos e explicar porque é que as coisas eram necessárias e com que objetivo é que estaríamos a fazer. Acho que é isso. Não gosto muito de falar sobre mim assim. Muito Mas bem, acho que é muito isso. bem. Olha, tu já falaste aqui então do teu percurso na Microsoft, mas como é que alguém chega à Microsoft quando no início, muito lá no início, parecia que a tua carreira ia enveredar pela contabilidade, porque eu sei que tu és um professor que te quase orientou por aí. Como é que isto muda tudo também? Pronto, eu efetivamente tive um professor no secundário que me disse que eu devia de ir para a auditoria, porque ia trabalhar muito e ia ganhar muito dinheiro, palavras do professor Carlos Lopes. E o problema foi que ao fim de 4 anos na Deloitte, e embora eu estivesse a evoluir na carreira e estivesse a ser promovida todos os anos, eu percebi que de alguma forma o equilíbrio entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional não estava onde eu achava que deveria estar, de acordo com os meus objetivos. Estava a ganhar muito dinheiro para a minha idade, não é? 20 e qualquer coisa anos. Estava a ganhar bastante dinheiro, mas faltava-me muito tempo para mim. Não tinha namorado, não conseguia ir aos aniversários, não conseguia mesmo ter tempo para mim e para a minha família, e portanto decidi sair. Quando decidi sair, mandei muitos currículos, muitos currículos, mandei centenas de currículos. Eu achava que ia para os hotéis, eu gostava muito do.
da indústria dos hotéis e das estadias e dos rácios de. Pronto, achava muito engraçado esta área de negócio, mas quis a sorte que fosse a Microsoft, ou quis o saber, não sei, a sorte dá muito trabalho. Eu auditava a Microsoft, eu era auditora externa da Microsoft e soube que eles tinham uma posição em aberto e, portanto, candidatei-me, passei todos os testes de inglês, ajudou muito o facto de ser fluente em inglês já na altura e, e pronto, preparei muito, estudei muitos psicotécnicos, fiz todas as entrevistas e acabei por ser a pessoa escolhida. Portanto, foi um bocadinho ao lado, mas foi sempre em busca deste equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional que eu não tinha na Deloitte e, e quis que, em determinada altura, o dinheiro não é tudo, não é? E embora eu Uhum, uhum. estivesse a ganhar todo aquele dinheiro que eu achava que era relevante naquele momento, estava-me a faltar a outra componente. Então fui em busca do equilíbrio maior em detrimento de um salário. Eu não fui ganhar mais quando fui para a Microsoft. Não foi esse, lá está o ímpeto para mudares de carreira também. Não, muitas vezes nós pensamos que quando queremos subir na carreira, não é? E quando queremos avançar, é sempre mais dinheiro, é sempre mais para cima, é- e às vezes não é isso, não é isso que nos faz falta, não é isso que deve ser a força motriz por trás das mudanças. Às vezes é simplesmente mais para mim, mais do eu, mais da família, mais equilíbrio, mais saudável, não é? Mais... Sim, às vezes ir atrás se calhar de mais tempo ou até outras condições que não temos no outro local, que não são necessariamente financeiras, não é? Exatamente. E há muitas formas de retribuir o nosso trabalho, não é? A parte financeira é apenas uma delas. Sim, sim, sim. É um dos pontos apenas no meio de tanta coisa que pode nos levar a sair de uma empresa ou a ir para outra, no fundo, não é? Exatamente. Tu partilhaste uma história muito engraçada que eu não sei se costumas partilhar muitas vezes, mas já vi pelo menos numa circunstância, porque nós cruzamos-nos numa sessão da tribo de líderes, portanto, eu ouvi essa história lá sobre um encontro com o Bill Gates. Eu acho que Ui! podemos partilhar sobre isso aqui. Eu Vamos gostei muito dessa fazer. história e tenho uma pergunta aqui, meio em tom de brincadeira. Passados estes anos todos, ainda sonhas com isso à noite ou já está mais ou menos resolvido? Já está mentalmente, acho que já está resolvido. Essa história a primeira vez que eu vi o Bill Gates na minha vida, na realidade é o início do capítulo do discurso de elevador do meu livro. Uhum. Onde eu conto a figura triste que eu fiz quando vi o Bill Gates pela primeira vez, que fiquei tão entusiasmada e ao mesmo tempo tão nervosa que não lhe consegui dizer nada e deixei passar o momento, porque não tinha o discurso de elevador preparado na ponta da língua, mas tive a oportunidade de ver uma segunda vez e eu no capítulo depois conto o que é que eu lhe disse a segunda vez que o vi e lá consegui criar algum tipo de impacto. Não sonho mais com isso, porque acho que ficou resolvido. Consegui falar uma segunda vez e consegui dizer o que queria e consegui de alguma maneira a ajuda que precisava. Um sonho que eu tenho recorrente, ainda há pouco tempo tive, o que é muito esquisito, porque já nem faz diferença nenhuma na minha vida, é sonhar que de alguma maneira não terminei o curso na faculdade e que me liga uma senhora da secretaria a dizer que me falta uma cadeira qualquer e, portanto, que eu vou ter que voltar. Que eu vou ter que voltar e, e vou ter que estudar e vou ter que fazer o exame. E é muito angustiante acordar de manhã e dizer: não, está aqui Que está aqui o diploma! diploma. Eu tenho, eu tenho o diploma, está tudo bem. E estive lá na faculdade há pouco tempo e ninguém me disse nada, está Sim, tudo sim. bem. Eu concluí. E é engraçado que eu no outro dia postei no Instagram, acho que foi no Instagram, contei, não é? Que às vezes tenho esse pesadelo, e houve imensa gente que me disse, eu também tenho. E eu acho que é muito derivado da pressão que nos põe, não é? De terminarmos o curso. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para a faculdade. Esta pressão de seres bem-sucedido, de concluires, de mostrares que alcançaste, foi de tal maneira grande que criou não é? Na back of my mind, como é que se diz? Sim, sim, sim. Ainda ficou, estou a tentar dizer menos palavras em inglês, mas Não, no está fundo. tudo bem, está tudo bem. Não, mas curiosamente, de facto, é uma experiência que muitas pessoas falam. Por acaso a mim nunca me aconteceu ter esse sonho de achar que não acabei o curso, mas já acordei muitas vezes de manhã a achar que tinha que ir fazer um teste qualquer, ou uma frequência qualquer. Assim, uma pressão de, ai meu Deus, será que eu vou chegar atrasada? E depois acordo e percebo que já acabei o curso há alguns anos e que já está.
que está tudo Não bem, é mas por portanto eu aí, não é percebo por a aí. aflição. É engraçado, deve haver estudos com certeza sobre isso, tem que ir Pois é, pesquisar. provável que sim, é provável que sim, mas sim, acredito que esteja associada a essa pressão de ter que acabar aquele capítulo, não é? Fechar aquele ciclo em algum momento da nossa Nossa vida, não é? vida. Sim, mas pronto, o do Bill Gates eu não sonho mais. Claro que podia ter feito muito diferente da primeira vez que eu fiz. Mas olha, se calhar não tinha uma história divertida para contar É depois. verdade, é verdade. Mas não foi o meu melhor momento. Chegar ao lado do Bill Gates, a minha primeira grande oportunidade, e não ser ficar de boca aberta a olhar para ele. Ele deve ter pensado na cabeça dele a qualidade das pessoas que a gente contrata agora vai de mal a Como assim, pior. como assim o processo de recrutamento está neste estado? Exato. Olha, pegando no teu livro, e deixa-me fazer aqui também uma confissão. Eu já comecei a ler o teu livro. Ainda não o terminei porque eu cheguei a uma fase do livro que eu pensei, eu vou convidar a Rita para o podcast, ainda que eu possa levar um redondo, não. Então eu não vou acabar de ler o livro. Porque eu tinha o receio de, se eu acabar de ler o livro, há perguntas que eu vou deixar escapar e que se calhar fazem sentido serem feitas durante o episódio. Então eu fiz pausa no livro, e nos meus Boa. 3 ou 4 livros que estou a ler neste momento, não é? Mas fiz pausa para então fazermos aqui o podcast de uma forma, quase uma tábua rasa, estás a perceber? Assim, uma coisa Ok. que, pronto, eu sei algumas Acho que é uma coisas boa do livro, não ideia. é já, mas vou tentar ser mais isenta nesse sentido. E pegando no assunto do livro, eu também gostava de falar um bocadinho sobre isso. Como é que Olha, surge a esta ideia do livro. vontade? Deixa-me dizer-te que a todas as pessoas que nos estão a ouvir e que tenham o livro e que tenham lido o livro, se tiverem alguma dúvida, por favor, mandem-me uma mensagem para o LinkedIn ou para o Instagram, que eu vou ter todo o prazer em falar com vocês e de alguma maneira vos tentar ajudar a esclarecer essa dúvida, ok? Hum. Mas têm que ler o livro primeiro, ok? Porque a gente Sim, manda sim, perguntas sim. e eu noto mesmo que não leram, está lá escrito, está na página não sei o quê. Está no segundo parágrafo. Exato, está logo ali na primeira página, estou a brincar. A história do livro, olha, surgiu um bocadinho, ah, para dizer a verdade, foi um bocadinho por acaso, porque, sob pressão, num programa de televisão, fizeram-me duas perguntas que eu não sabia. A primeira foi como é que os meus pais tinham conhecido, e eu não fazia a minha pálida ideia, não é? Estava em direto na TVI e de repente sentes aquele calor a subir, não é? Eu por todo lado, que diz assim, a ficar vermelha de como é que alguém me está a fazer uma pergunta em direto e eu não sei a resposta. Portanto, logo aí começou bem. E a última pergunta também foi um bocadinho difícil para mim, porque perguntaram, então, mas e agora o que é que vais fazer? Agora que estás reformada, não é? O que é que vais fazer? E eu disse, não, agora vou curtir a vida, vou viajar, vou estar com a família, vou estar com os amigos, vou fazer desporto, tudo aquilo que eu sempre quis fazer e uma pessoa adia, acaba por adiar bastante. E, e quando disse isto, o entrevistador disse, não, não, mas concretamente, o que é que vai fazer? E eu não sei, quer dizer, vou andar de skate em Carcavelos? Não sei concretamente como assim, não sei. E o entrevistador não ficou contente com a resposta e eu acabei de dizer, "Ah, se calhar escrevo um livro, naquela do, como diria uma amiga minha, deslarga-me, não é? Tipo, já chega. Estou a brincar, eu sei que é errado dizer deslarga-me, ok? Eu sei. Não se ponham a Claro. falar. Isto é uma piada. É uma piada. E pronto, e acabou a entrevista e tudo bem. Pá, no dia a seguir, tinha umas quantas editoras a perguntarem-me: então, Rita, queremos escrever o livro consigo. E eu, qual livro? Eu não sei. Pronto, e então o livro surgiu assim. Pois o segundo grande desafio foi sobre o que é que eu vou escrever o livro. Não é? Porque isto não fazia, eu não tinha planeado, portanto, vou escrever o livro sobre o quê? E o meu pensamento foi: ok, vou escrever o livro sobre a minha vida, porque o que se tornou viral foi a minha vida e o que eu conquistei e como é que eu cheguei lá, não é? Como é que eu fiz isto de me conseguir reformar ou atingir a minha independência aos 44. E, portanto, é sobre isso que eu vou escrever. E então o livro é exatamente isso, é a minha vida pessoal, e todos os capítulos começam exatamente assim, com a minha vida pessoal, um bocadinho da história da minha vida pessoal, o que eu aprendi ou fiz errado, não é? No caso do Bill Gates, como já vimos, o que eu fiz de errado e que não devia ter feito, e depois explico-vos como é que se faz bem, porque é que se deve fazer bem, e no caso do Bill Gates, depois conto-vos o que é que eu lhes disse, a segunda vez que tive a oportunidade de o ver e falar com ele. E, portanto, o livro tem sido muito bem recebido, estou na quinta edição.
o que são muito boas notícias, tem vendido super bem, ainda não fez um ano, é um excelente presente de Natal, não sei se É vamos falar verdade. antes do Recomendo. Natal ou depois do Natal, mas é um excelente presente de Natal, recomendo a toda a gente. Eu vou estar na Bertrand das Amoreiras na semana de 16 de dezembro. Se quiserem passar por lá, vou lá estar desde as 11 às 4 da tarde, todos os dias da semana. E, portanto, podem ir lá que eu dou-vos um autógrafo, tiramos uma fotografia se quiserem e vale ainda uma call comigo depois de lerem o livro. Ah, sim, tenho que ler primeiro o livro para depois avançar para essa Têm que call. ler, senão não vale a pena. Sim, o exercício que eu fiz foi só por questões profissionais para este Sim, episódio em não, específico. eu Não, percebo não perfeitamente. recomendo, não recomendo. E uma parte boa do livro, porque assim, eu sei que é difícil as pessoas em Portugal lerem os livros. É muito difícil. Um best-seller em Portugal são 10 mil unidades. É muito, 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 muito pouco. Se pensar que temos Sim, 11 milhões de pessoas, 10 mil unidades é muito pouco. As pessoas não leem em Portugal. E então o que eu tentei também fazer no livro é que seja um livro bastante prático, de eu dou-vos um conceito qualquer, tipo umas prioridades não negociáveis, coisas que vocês têm que fazer as prioridades que vocês têm que estabelecer para a vossa vida pessoal para terem certeza que estão bem. Depois dou-vos um espaço, dou-vos o exemplo das minhas e dou-vos um espaço específico para vocês escreverem as vossas, para vocês estabelecerem naquele momento, fazerem uma pausa, como tu fizeste, não é? Fazem uma pausa do livro agora e vão pensar, ok, o que é que para mim são as minhas prioridades não negociáveis para eu ser feliz? E dou-vos exemplo, as minhas, por exemplo, era ir, ainda é buscar a minha filha à escola e a segunda, agora menos, porque ela já é mais velha e, portanto, já consegue vir a pé quando não é preguiçosa, consegue ir buscar a minha filha à escola. E a outra é fazer exercício físico, porque eu tenho muita energia. Se eu não fizer exercício físico, eu não vou conseguir ser produtiva, eu não vou conseguir estar focada e não vou conseguir ser a melhor profissional que eu possa ser. E, portanto, essas para mim são duas prioridades muito grandes que eu sempre estabeleci na minha vida e que tive que as pôr no meu calendário para ser a melhor versão de mim própria. sim, sim. Portanto, eu acho que o livro é bom por isso. Eu sei que as pessoas não gostam tanto de ler, mas é um livro bastante mais prático do que outros livros, que se possam estar aí no mercado. Sim, e lê-se super bem porque a tua escrita é muito clara e não estás ali às voltas nem nada do género, portanto a leitura é muito fluida e até há essa dificuldade, quase como um livro de ficção, que uma pessoa está envolvida na história e quer sempre ler mais, e o teu livro também tem essa escrita, porque é tão simples de ler no sentido de a tua escrita é clara, não complicas no Sim. fundo e É acho que simples. Eu está muito tentei não usar acessível. palavras muito caras, como eu Sim, costumo isso está brincar. muito acessível. Porque a literacia, todos os temas do livro são um bocadinho tabu, não é? O primeiro capítulo tem a ver com a ambição, sobre o querermos ser melhor, sobre concretizarmos os nossos objetivos. O segundo tem a ver com o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, e alguns temas do foro psicológico, não é? A saúde mental e Uhum. afins. O terceiro capítulo tem a ver com o dinheiro, a independência financeira, esta busca por entender para onde é que o nosso dinheiro vai. E o terceiro é a higiene mental, é a busca do novo propósito, depois da idade da reforma. E todos estes temas são tabu. Então eu tentei, de alguma forma, usar uma linguagem o mais simples possível para não perder a audiência. Porque o Sim, que eu sinto muitas vezes é que nós começamos a ler o livro e há imensas palavras que são caras, não é? E nós começamos logo, ok, mas eu não sei exatamente, não damos parte fraca nunca, jamais, não é? Mas esta palavra é um bocado mais complicada, ok, depois já vou ver o que é que significa. E esta também, esta também. E quando estamos a falar de termos técnicos financeiros ou de carreira ou o que seja, se começarmos a complicar muito, perdemos a audiência e as pessoas depois não se conseguem identificar e não conseguem visualizar para elas o que nós estamos a tentar transmitir no livro. Portanto, eu sim, sim. tentei que fosse o mais simples, possível. Sim, nem as pessoas depois conseguem encaixar aqueles conceitos, nem transpor para a sua vida, torna-se muito mais complicado. Portanto, acho que sim, nesse sentido, acho que fizeste um excelente trabalho porque a escrita Obrigada. é super clarinha como a água, portanto, não dá para complicar. Boa, obrigada. Fico contente. Olha, continuando ainda neste tema, mas já transpondo aqui um bocadinho mais para aquilo que vai ser o resto da nossa conversa. As pessoas parecem mais interessadas, às vezes, naquilo que é a tua reforma antecipada, porque estranham até o conceito, estranham essa questão e até acham que estás reformada pela Segurança Social, mas não é esse o caso. Tu Não, não apenas é, não deixaste sei de nada, não trabalhar. sei nada.
Mas porquê que tu achas que há mais esse interesse nesse lado da questão e não tanto na parte da carreira? Como é que tu a construíste? Como é que tu planeaste também este processo? Como é que tu chegaste até aqui e não só o resultado em si? Olha, é o problema da sociedade em que vivemos. As pessoas querem, na maioria das vezes, ok? Não estou Sim, claro. não estou a extrapolar para toda a gente, mas a maioria das pessoas quer sempre uma resposta rápida, quer chegar ao sucesso de forma simples, querem que seja algo imediato, querem receber a contribuição logo. E, portanto, o grande sonho das pessoas é não ter que trabalhar mais, é chegar a este sonho de reforma antecipada, de eu não fazer mais nada, eu poder ser dona do meu tempo. Agora, quando eu explico, e por isso é que eu começo o livro a falar da ambição, que é o trajeto até chegar lá, não é? Porque nós, para termos independência financeira, precisamos de dinheiro e para termos dinheiro, precisamos de trabalhar. E, portanto, temos que começar pelo trabalho e pela ambição e não pelo, Pela reforma. pelo, não pela reforma, não é? Ah, e eu acho que é isso, ou seja, as pessoas querem esta resposta rápida, querem esta receita fácil, de chegar lá e não querem ver o que é preciso para efetivamente concretizar. É um bocadinho como aquela imagem que se vê muito na internet do iceberg, em que a parte do iceberg que está à tona da água é o sucesso, não é? Chegaste lá, mas ninguém vê tudo aquilo que está por baixo, toda aquela massa gigante de água congelada, não é? Bem Água no maior que estado o próprio sólido, iceberg. a ponta do iceberg do outro lado, que tudo o que foi necessário, todo o esforço, todo o empenho, todas as horas trabalhadas, as competências desenvolvidas, os países, os sacrifícios, as escolhas, tudo aquilo que é preciso fazer para se conseguir chegar lá. As pessoas normalmente só gostam de ver o sucesso e só querem ver aquela partezinha final, que é quando já está tudo bem. Sim, só a resposta, quase como se fosse um segredo, não é? Um segredo, Sim. assim, um milagre. Sim. Aliás, eu até recebo essa pergunta, o que a mim ainda me estranha mais, às vezes, quando eu vou falar em empresas e quando o CEO da empresa me pergunta: Não, mas as pessoas têm que voltar amanhã para trabalhar todas. Eu digo, e vão voltar, com certeza. Quer E dizer, depois eu da vou. manhã, E depois da manhã, o que eu fiz demorou-me 20 anos a concretizar. Não é uma fórmula instantânea de sucesso em que eu agora dou uma palestra e as pessoas amanhã, estão todas reformadas e com dinheiro suficiente para não terem que trabalhar mais. Não é? Eu gostava que sim, eu gostava muito depois, de ter esse poder, mas não tenho, e não sou guru e não sou, não tenho esse poder. A única coisa que eu sei foi o que eu fiz e que me permitiu chegar lá. E acho que sim, que há coisas que as pessoas podem aprender e fazer diferentes no dia a seguir a me ouvirem, como planearem a sua carreira, perceberem que competências é que têm que desenvolver, cuidarem mais delas próprias, olharem para o seu dinheiro, perceber para onde é que o dinheiro está a ir. O dinheiro dá tanto trabalho a ganhar para depois as pessoas não terem cuidado em perceber para onde é que ele está a ir, quanto é que gastaram em alimentação, quanto é que gastaram em transportes, em casa e afins. E, portanto, há coisas que as pessoas vão fazer diferentes no dia seguinte a me terem ouvido, há coisas que as pessoas vão fazer diferentes depois de terem lido o livro, se tudo correr bem, mas vão continuar a trabalhar, pelo menos por. Acho que ainda trabalham, não é? Pode ser alguém que esteja a ler o livro já sim, esteja sim. reformado, mas vão continuar com a sua vida muito idêntica nos próximos anos. Uhum. Não, não é algo Portanto, instantâneo. Eu gostava de é ter nenhum esse dom. pudim que é feito assim em 2 minutos e está feito. Isto leva algum tempo. Não, não, demora bastante tempo, sacrifícios e muitas vezes fazer aquilo que ninguém quer fazer, não é? Como é que no outro dia até li aquelas chaves muito clichê, aquelas frases muito clichê que é se não desistires vais estar a 90% à frente das pessoas, vais ser só 10% das pessoas que não sei o quê. E é isso, o que acontece muitas vezes é quando eu estou a falar com pessoas de tudo aquilo que eu fiz, as pessoas ficam quase cansadas só de ouvir
tudo aquilo que é necessário fazer, portanto, desenvolver as competências, fazer um plano, lutar por ele, mudar de função, crescer, aprender, ser excelente, ouvir o feedback muitas vezes construtivo, que é o negativo de forma positiva, do que é que temos que fazer. E as pessoas, mas isso vai dar muito trabalho. Pois, 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 há pois trabalho. dá trabalho, é impossível, não há receitas mágicas. Sim, sim. E eu acho que tudo, e já extrapolando aqui a questão do trabalho, acho que tudo dá trabalho, não é? Portanto, teres uma relação, teres uma casa, cuidares dos filhos, cuidares de um animal de estimação, tudo dá trabalho, portanto, não É queiramos que aqui verdade. seja muito diferente, não é? É verdade, é verdade. Portanto, acho que o livro, eu escrevi o livro com o intuito de ajudar pessoas. Eu não sei as respostas todas, sei o que eu fiz para mim e o que resultou e o que eu consegui concretizar e o que eu consegui alcançar. Espero que de alguma maneira possa ajudar as pessoas a mudar a sua vida e tomarem controle da sua carreira e tomarem controle das suas finanças, mas não vai ser um processo rápido, Sim, nem não, simples. não há isso, não, não existe. Olha, vamos focar aqui neste teu plano de carreira. Eu não quero que reveles assim nada do que tens no livro. Vamos falar só o que tu achas melhor. Vamos só falar nesse sentido para também as pessoas depois lerem o teu livro com mais assim vontade, não é? E então, quando é que tu percebeste e como é que percebeste que precisavas de um plano de carreira? Porque eu acho que às vezes há essa necessidade de desbloqueio, não é? Nós vamos, como entramos no mercado de trabalho, não percebemos muito bem, se calhar, logo no início que precisamos disso, mas depois há alguma coisa, há algum clique que se faz e porque nós percebemos nessa altura que precisamos, não é? Qual é que foi o Uhum. teu clique? Olha, embora eu só tive eu só a partir do momento em que entrei na Microsoft é que comecei a ter um plano de carreira estruturado porque me foi pedido na Microsoft, ok? Não Uhum, saiu da minha cabeça. Foi-me pedido especificamente na Microsoft o plano de carreira escrito. Agora, o meu plano de carreira já esteve delineado desde o secundário, não é? Na minha cabeça, não estava escrito em lado nenhum, mas estava na minha cabeça. Ou seja, o meu primeiro grande plano era ser auditora, porque o meu professor me tinha dito, e portanto esse era o meu primeiro grande plano, e uhum. eu tinha as metas, não é? Que eu ia ter, os milestones, como é que se diz? Sim, sim, sim. Os objetivos, as metas Os que tinhas de longo objetivos que eu prazo. tinha que Uhum. ir preenchendo e tinha que ir completando para chegar lá. Portanto, um era terminar o secundário, depois tinha que ir para a faculdade, tinha que tirar, na minha opinião, a auditoria, sei que podia tirar a gestão, eu pensava que tinha que ser a auditoria, tinha que concluir a auditoria, tinha que me candidatar e tinha que entrar. Portanto, tinha aqui um plano. Uhum. Dentro da Deloitte, também não tinha um plano estruturado, mas porque quando tu entras numa auditora, numa consultora, o teu plano de carreira está automaticamente estruturado. A Uhum. evolução na tua carreira é muito linear e igual a todas as pessoas que entram quando tu entras. Portanto, tu entras como assistente de primeiro ano, vais para assistente de segundo ano, depois vais para sénior, ficas 4 anos sénior de um, dois, três, quatro. Depois, quando sais de sénior, vais para Pro Manager, depois de Pro Manager vais para Manager, e depois vais para Partner, e depois vais para Equity Partner, se fores convidado. E, portanto, também não precisas muito. Ali eu não precisei muito porque já estava de alguma maneira. Isto era o que acontecia e, portanto, era a única coisa que tinhas de fazer e que tinhas de ter a certeza é que tu eras excelente para te irem promovendo e para ires tendo boas avaliações, e estares sempre a evoluir. Quando eu chego à Microsoft, era uma empresa completamente diferente. Portanto, eu estava num departamento financeiro, era uma controller, não é? Uma controller júnior. E aí cabe-te a ti decidir. Já não há algo estruturado, porque não fazemos todos a mesma coisa, somos pessoas que fazem funções diferentes, e a partir daí tens que te perguntar o que é que tu queres ser quando fores grande, não é? Onde é que isto te vai levar? E é isso que acontece muitas vezes aos profissionais, que é quando nós somos pequeninos, toda a gente nos pergunta. Mas quando nós começamos a trabalhar e começamos a nossa carreira contributiva, deixamos de ter esta ambição e de nos continuar a perguntar o que é que eu quero ser quando eu for grande. E foi isso que eu tive que fazer. Ainda bem que a minha manager na altura me perguntou se eu já tinha feito o meu plano de desenvolvimento de carreira, e eu tive que pensar por mim e não esperar que alguém tivesse delineado a carreira por mim, porque nós não devemos deixar isto para outra pessoa. Temos que ser nós a definir o que é que queremos. E, portanto, para mim foi um bocadinho, ok, eu sou financeira, estou aqui, eu gosto disto, qual é a coisa maior que eu posso ser enquanto financeira? Eu, como sou muito ambiciosa, apontei logo para cima e defini que seria CFO.
Para as pessoas que estão mais. E depois, a partir daí, não é que obstáculos e que barreiras é que eu vou ter que ir transpondo e que competências é que eu vou ter que ir desenvolvendo para estar, daí a uns anos, pronta para assumir a função. Para as pessoas que não fazem a menor ideia do que é que querem ser quando forem grandes, ou acabaram de sair da faculdade, ou ainda estão no secundário e querem escolher um curso na faculdade. Eu dou dois métodos no livro, falo sobre, não são meus, atenção, são pessoas mais inteligentes que eu. Falo do GROW, Grow, e do Ikigai, que é um método japonês, onde vocês podem pensar sobre o que é que vocês gostam de fazer, ou se não sabem o que gostam de fazer, que disciplinas na escola é que vocês têm que gostam e que vos dão prazer a aprender e que vocês, de alguma maneira, têm uma aptidão melhor, ou têm uma, pá, se não sabem que se têm aptidão, uma melhor nota. E quais são as coisas que vocês não gostam de fazer no vosso dia a dia, que abominam e que também não estão dispostos a continuar. E não, uma terceira hipótese que é, portanto, as coisas que vocês gostam muito e que têm de alguma maneira jeito, as coisas que vocês não gostam, que abominam e que querem estar o mais longe possível. E a terceira tem a ver com as coisas que vocês não sabem, mas que até têm algum interesse e, portanto, estariam dispostos a dedicar tempo a desenvolver essa competência, a aprender essa aptidão, a ganhar essa aptidão para se juntar ao vosso portfólio de competências que vocês têm. E com base nestas três coisas, vocês vão conseguir escolher algumas carreiras ou algumas profissões que fazem sentido, com base nestas coisas que vocês escolheram. Uhum. Pensando sempre que não é necessário que vocês tenham as competências todas agora já para fazerem a função, têm é que estar disponíveis para desenvolver as que vos faltam e aprimorar aquelas que vocês já têm. E eu acho que começa por aí, só que nós não dedicamos tempo da nossa vida a pensar sobre isto. Nós estamos de tal maneira enretados na nossa vida, não é? Com todos os outros problemas que temos, não Sim. é? Acordamos de manhã, despachar os miúdos, o pequeno almoço, ir para a escola, sair, ir enfrentar o trânsito, ir para o trabalho. Às vezes não gostamos do nosso chefe, achamos que ganhamos um salário pequeno, pagamos muitos impostos, chegamos a casa, é roupa para lavar, é comida para ser feita, para o jantar, lavar a roupa, lavar a louça, banhos, miúdos, dormir e no dia a seguir repetir. E normalmente não nos permitimos minutos do nosso tempo para pensar sobre a nossa vida e delinear uma estratégia para alcançarmos aquilo a que nos propomos. Muitas vezes nem sabemos a que é que nos propomos. Estamos em modo automático, no chamado piloto automático, e nem paramos para perceber o que é que nós queremos alcançar ou não. É essa dificuldade, não é? Às vezes estamos tão. Eu nem sei se é só a vida pessoal, mas às vezes o trabalho tem um peso tão grande que as pessoas estão tão envolvidas no trabalho que quando saem dele não querem pensar mais nele. Portanto, estão preocupadas, se calhar, em pensar na carreira porque estão tão assoberbadas com o que acontece lá que querem é esquecer e então não tiram esses minutos. Sim. Uma das coisas, por exemplo, que eu notava muito, isto não acontece em todas as empresas, há empresas que não setam objetivos para os colaboradores no início do ano, ok? Tem que haver uma avaliação, tem que se perceber como é que estamos a evoluir. E uma das coisas que eu reparava muito às vezes, mesmo a trabalhar na Microsoft, era que, embora eu tivesse objetivos e me tivessem sido ditos claramente quais eram os objetivos que eu tinha que alcançar por forma a ser bem-sucedida e ter uma boa avaliação no fim do ano, muitas vezes estamos de tal maneira compenetrados naquelas tarefas do dia a dia, responder a este e-mail, ir àquela reunião e mais isto e mais aquilo, que nem paramos para olhar, mas eu estou a fazer as coisas de acordo com os meus objetivos e aquilo que o meu manager me pediu, ou estou só a apagar fogos durante o dia todo, sem hipótese de fazer as coisas que realmente me vão dar uma boa avaliação e que me vão dar a possibilidade de ser promovida no fim do ano. E isto É verdade, acontece mais vezes do que se possa querer. é verdade, é verdade. Pegando ainda nesta questão do plano de carreira e imaginando eu, e que é o normal, que foste alterando se calhar a rota algumas vezes, porque coisas acontecem, empresas É mudam, verdade, tu mudas, tudo muda. é verdade. Como é que tu gerias depois isso, quer logisticamente, ou seja, isso depois também podia ter impacto na tua rotina ou na tua vida pessoal, mas também como é que gerias isso emocionalmente, não é? Como é que tu percebias que não era por aqui que agora eu queria ir por ali, mas agora tenho que gerir assim desta forma? Como é que tu encaixavas isso? Olha, a minha vida deu, costuma dizer, a vida dá muitas voltas e a minha deu mesmo Uhum. muitas voltas. Quando eu
decidi sair a primeira vez de Portugal, eu fui para Seattle. O meu pai já tinha falecido, e eu lembro-me de ir a primeira vez para fora e deixar cá a minha mãe, a minha irmã e o meu marido, na altura era namorado. Uhum. E lembro-me de estar no aeroporto e de me despedir deles e pensar, bem, se eu olhar agora para trás já não, já não vou, o que é isto que estou a fazer? Estou aí a viver para fora em troco de quê? De progredir na carreira, de ganhar mais competências, de ser bem-sucedida. Será que isto vale a pena? O que é que eu estou a fazer? Estás armada em louca? Pá, isto vale mesmo a pena? Enfim, e fui. A partir daí, o mundo tornou-se toda uma hipótese diferente, não é? Não era mais só olhar para uma função em Portugal, era eu posso fazer qualquer função no mundo, Uhum. desde que me aceitem. E começas a equacionar qual é o próximo sítio para onde tu vais. Eu comecei em Portugal, fui para Seattle, fui para Paris, fui para o Brasil, fui para Miami, fui para Madrid e depois em 2018 regressei. Algumas vezes, por exemplo, quando eu saí de Seattle para Paris, eu planeei muito bem esta ida porque era um lugar onde eu ia querer desenvolver as competências que faziam sentido naquele momento na minha trajetória para ser CFO da Microsoft Portugal. Quando eu saí de Paris para ir para o Brasil, foi na realidade porque o meu marido recebeu uma proposta na empresa dele. Eu ainda não tinha terminado de desenvolver tudo aquilo que eu queria desenvolver em Paris, a que eu me tinha proposto, mas há tantas mulheres bonitas no Brasil que eu não estava disposta a deixar o meu marido ir sozinho viver para o Brasil. E portanto eu tinha que ir com ele. E isto, de alguma maneira, não estava nos meus planos, não era isso que o meu plano de desenvolvimento de carreira dizia, mas eu tive que ir para o Brasil se quisesse. Eu podia ter deixado ele ir sozinho, não é? Mas também podia ter ficado solteira. Não era esse o objetivo. E, portanto, eu tive que mudar o meu plano de carreira para, de repente, ir para o Brasil. Só que há duas coisas que se pode fazer. Podemos ficar de mal com a vida que fomos, ou podemos perceber, ok, indo para o Brasil agora, que competências é que eu jamais iria ter a oportunidade de desenvolver se tivesse ficado em Paris e agora estou em Brasil. Isto é um mercado emergente, a falta do dólar, corrupção, inflação e outras coisas terminadas em ão. Portanto, há aqui um monte de coisas que eu vou aprender que se tivesse continuado na Europa, num país maduro, eu não iria ter possibilidade de aprender. E, portanto, ok, não estava no plano original, mas pode perfeitamente ser um valor acrescentado à minha carreira e às competências que eu quero desenvolver. Neste caso resultou bem, mas, por exemplo, se pensarmos quando eu mudei de Deloitte para a Microsoft, o meu plano de carreira dizia que eu ia ser partner na Deloitte, embora não tivesse lá escrito em lado nenhum, era a ideia, não é? É para isso que entras, tu entras como assistente para chegares a partner. E a determinada altura, passado 4 anos, eu deixei esse plano, não é? Eu não abandonei, mas fiz um shift, fiz uma redireção das minhas vontades para o outro lado. E eu acho que esta é muito importante dizer-se que o facto de o plano que nós estabelecemos no início não dar certo e querermos mudar não é vergonha nenhuma. O que é vergonha é nós apercebermos-nos que não está a dar certo, percebermos-nos que já não é aquilo que queremos e continuarmos lá e não fazermos a transição. Portanto, perceber que não foi bem feito, perceber que afinal mudámos de opinião, perceber que afinal os obstáculos que estamos a descobrir neste nosso plano não são transponíveis ou aquilo que é necessário para os transpor eu não estou disposta a fazer, não é vergonha nenhuma. Então, Rita, estamos a falar aqui desta gestão emocional da carreira, não é? De como é que às vezes temos que também fazer esse encaixe das mudanças que vão surgindo, e tu foste falando sobre isso também das tuas idas para fora. Uhum. Isso depois sentiste que também produziu efeitos mais nefastos naquilo que era a tua vida? Ou tu foste sempre encaixando, foste sempre levando com essa positividade que costumas ter? Não, eu sou uma pessoa bastante positiva e tento sempre olhar para o copo meio cheio. Ahm, É lógico que o facto de estares a acompanhar, quando tu começas a fazer isto sozinha, influencias-te só a ti, não é? A Pois. partir do momento em que tu casas e tens uma família, e eu tenho uma filha agora com 12 anos, mas que nasceu no Brasil e com 1 ano foi para Miami e depois foi para Madrid com 5 ou 4 e depois veio para Portugal com 7. É lógico que depois começa a ter um peso e a determinada altura.
tens que ter em conta todos estes fatores. Eu tenho um acordo, sempre tive um acordo com o meu marido em que cada um escolhia um destino à vez. Portanto, foi ele que escolheu o Brasil, eu escolhi Miami, ele escolheu Madrid e eu escolhi Portugal. E eu acho que é muito importante quando queremos ter uma carreira de sucesso internacional e temos uma família, convém que todas as decisões sejam tomadas a dois ou a três, em que a opinião de todos seja ouvida, seja respeitada e que se chegue a um acordo do que é que faz sentido para o coletivo e não só parte do individual. Acho que é muito importante darmos para recebermos também, e eu não poderia ter chegado onde cheguei hoje se não tivesse uma estrutura familiar que me tenha ajudado e que me tenha acompanhado durante todos estes anos. Também permitisse essa viagem, não é? No fundo também. Sim, muito. Agora eles já não querem ir a lado nenhum, portanto ficamos em Portugal. Eu estava a pensar nisso, porque agora é a vez deles escolher. Exato, e sabes que quando eu atingi esta minha independência financeira, na realidade, no meu plano de desenvolvimento de carreira, dizia que eu trabalhava até aos 50. Uhum, Esse era o meu objetivo. O meu objetivo era eu deixar de trabalhar aos 50, mas consegui a independência financeira aos 44. E, portanto, eu tinha que fazer uma decisão. No meu plano de carreira, agora dizia que eu ia para a Ásia, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, sei lá, por ali. uhum. E, portanto, tínhamos que tomar uma decisão. Eu já tinha o dinheiro para não fazer mais nada, mas, segundo o meu plano de carreira, eu poderia ainda ir, ainda tinha essa disponibilidade de ir ainda para aquele lado. E quando cheguei a casa, não é? E falámos em família, porque acho que isso é muito importante, falámos em família, ok, o que é que nós queremos fazer? Vamos para a Ásia? São vocês a escolher agora, é o meu marido a escolher, portanto, o que é que tu me dizes? E ele disse, não. Eu estou aqui bem, já não. E eu, não queres ir? Oh meu Deus, talvez a minha filha. Teté, estamos. Brasil, Brasil não, Austrália, cangurus. E eu, não. Eu, ok. E eu acho que isto também é importante perceberes que se não há, se não há disponibilidade do outro lado, também há que respeitar. E portanto, eu já tinha independência financeira, então o que seria mais certo era eu deixar de trabalhar como me tinha proposto inicialmente, não aos 50, aos 44, 6 anos antes, mas quase um alinhar de vontades entre o não querem ir para mais lado nenhum e eu também já não preciso de fazer mais e, portanto, estamos bem. Houve essa reunião de vontades e correu tudo bem nesse sentido, não é? Sim, sim. Eu acho que é importante, às vezes não tens, à primeira vista parece que não tens uma solução, mas a falar é que as pessoas se entendem. E eu acho que é importante quando se é um casal e quando se é uma família discutir-se abertamente e falar-se abertamente sobre os temas para se chegar a um porto seguro e Uhum. algo que toda a gente esteja confortável. É verdade, é verdade. Olha, vamos voltar aqui um bocadinho atrás da nossa conversa e pegando aqui na questão das competências que tu foste falando, que precisam-se de ser trabalhadas e às vezes orientarmos também essa pesquisa de competências. Como é que tu recomendarias ou como é que tu, no fundo, deixarias a tua experiência nesse sentido? Como é que as pessoas podem encontrar as suas ou chegar à conclusão de que precisam de trabalhar determinadas competências? Hum. Sendo que às vezes, como falávamos antes também, nas empresas isso pode não ser muito fácil porque não há essa estrutura, não há essa orientação. Mas como é que nós, enquanto profissionais, também podemos encontrar as nossas? Sim. Olha, eu acho que duas coisas. Umas são aquelas que vocês querem desenvolver para chegar a determinado sítio, a determinada função, e outras são aquelas que vocês têm, mas que estão num nível, vamos chamar o nível 100, e querem que chegue ao nível 200, 300, 400. Ah, para aquelas que vocês querem ganhar, o que eu acho que faz sentido e o que eu fiz foi ir perguntar à pessoa que faz a função que eu gostaria de ter, neste caso era a diretora financeira, e perguntar abertamente quais são as competências que acha que são necessárias. Se não tiverem abertura para perguntar à pessoa, podem pesquisar na internet, até podem perguntar ao ChatGPT ou ao Copilot, sei lá. Agora vivemos num mundo em que já há muito mais pessoas que sabem a resposta certa do que só a pessoa que está a fazer a função. Portanto, têm que ir perceber quais são essas competências e a maneira certa é ou perguntarem à pessoa que está a fazer a função, perguntarem a qualquer motor de busca ou inteligência artificial que é capaz de vos dizer. Outra maneira que eu também gostava muito de fazer era ir ver as,
os anúncios de pedidos de emprego, não é? De ofertas de emprego, quais são cá em baixo, não é? Depois daquele barará, no finzinho diz o que é que a pessoa deve ter, não é? E vocês vão Verdade. ver, conseguem facilmente ver quais são as competências que estão ali listadas que são necessárias para ter aquela função e vocês vão desenvolver essas. Como é que vocês sabem se. E depois eu no livro dou imensos exemplos de como vocês podem desenvolver as competências. Ahm, como é que vocês sabem? Eu gosto muito deste exemplo, que é como é que vocês sabem se vocês desenvolveram esta competência ou não? Se numa entrevista de emprego vos perguntarem, dê-me um exemplo de quando você fez determinada coisa e vocês conseguem claramente dar um exemplo da vossa vida passada, não é? Onde é que vocês fizeram e como é que fizeram e como é que tomaram a decisão e como é que usaram essa competência para chegar a um porto seguro, a uma decisão correta. E por isso, isto é quando vocês querem ganhar novas competências. Quando vocês têm competências já que querem aprofundar e de alguma maneira aprimorar, a primeira coisa é perceber em que estágio vocês estão. E a melhor forma de vocês perceberem em que estágio da competência vocês estão é perceber, é falarem com as pessoas que estão a trabalhar convosco, seja o vosso manager, sejam os vossos peers, pessoas que lidam com vocês diariamente, para eles vos darem o chamado feedback, não é? A perspectiva deles sobre o vosso trabalho, nomeadamente sobre essa competência específica. Com base nesse feedback, nessa perspectiva, nessa opinião que eles têm sobre o vosso trabalho e, nomeadamente, sobre essa competência, então vão pensar como é que eu vou aprimorar. O que é que eles me disseram também, muitas vezes eles dizem-nos o que é que a gente podia ter feito melhor, o que é que nós podemos mudar, e podemos também perguntar às pessoas que nos estão a dar essa perspectiva se há alguém que eles conheçam que tenha essa competência num nível muito mais elevado e que faça as coisas de uma forma muito mais excelente do que aquela que nós estamos a fazer neste momento e até podemos pedir a essa pessoa para ser nossa mentor, podemos pedir ajuda a essa pessoa para nos ajudar a desenvolver, ou então alguma das outras tantas opções que eu dei no livro, seja ela um treino especializado, conferências, o chamado shadowing, que é estar a fazer sombra de alguém que esteja a fazer a competência para nós aprendermos. Portanto, há centenas de opções para aprender. O que é importante é muitas vezes haver esta transparência e esta, nem sei que palavra dizer, mas estarmos abertos a ouvir o que as outras pessoas têm a dizer sobre o nosso trabalho e como é que a nossa competência está e não estarmos em modo defensivo. Porque muitas vezes quando nós recebemos estas perspectivas, normalmente se não vêm tão positivas, entramos em modo defensivo, quase em modo vítima também, sempre a arranjar desculpas porque é que não estivemos no nosso melhor em vez de ouvirmos para conseguirmos melhorar, e sermos mais bem-sucedidos. Eu ia pegar numa coisa que tu disseste, que eu acho que é curioso e que eu não trabalhei muitos anos por conta de outrem, portanto tenho a minha experiência se calhar um bocadinho limitada nesse campo, mas quando tu perguntas a alguém que é teu superior e que está no lugar que tu queres atingir, quais são as competências, como é que eu posso chegar aí? Tu não sentiste que do outro lado, ou não achas que do outro lado às vezes podemos ser mal interpretados, do género de, então, mas esta quer-me roubar o sítio, ou assim. Não sentes que pode haver isso, pelo menos, não sei, na empresa, se tu sentiste Sim. assim isso, eu sei que falas sobre isso no livro, mas sentes que isso culturalmente em Portugal não pode ser um entrave, no sentido em que, ao fazeres a questão, a outra pessoa pode não gostar da tua abordagem, ou pode não gostar da ideia sequer que tu possas ocupar o seu sítio? Sim, é verdade. Em Portugal, eu acho que, infelizmente, os líderes das organizações que nós temos normalmente podem achar isto de alguma maneira, às vezes até ofensivo ou quase como uma afronta, não é? De esta pessoa querer o meu lugar. Mas eu acho que está incorreto. Se essa for a atitude na empresa onde vocês estão, eu diria que talvez essa possa não ser a empresa ideal onde vocês vão conseguir atingir os vossos objetivos. Porque, na realidade, um verdadeiro líder deve preparar a equipa e deve preparar uma sucessão para quando a própria pessoa quiser evoluir para um outro cargo, para uma outra função, deixar alguém tão ou melhor preparado do que nós para assumir as rédeas e o comando daquelas tarefas e daquela equipa, para nós estarmos livres para irmos para a nossa nova função e para a nossa nova realidade. Se não deixarmos alguém na função, vamos estar sempre metade de um lado e metade do outro e vai ser até prejudicial para nós. Portanto, contratar pessoas
melhores do que nós, devia de ser uma prioridade para todas as empresas. No outro dia alguém dizia, nunca devemos ser a pessoa mais inteligente na sala, senão não aprendemos. E é isso, e como é que nós prevenimos não sermos a pessoa mais inteligente na sala? É contratarmos pessoas mais inteligentes que nós, não porque elas vão constituir de alguma maneira a nossa substituição ou o fim da nossa carreira, nós vamos ser tão bem-sucedidos como bem-sucedidos for a nossa equipa. E se nós não contratarmos pessoas competentes, pessoas autónomas, pessoas que conseguem aprender e executar em um nível excelente, a nossa equipa não vai ser bem-sucedida e nós não vamos ser também bem-sucedidos. Mas a realidade, eu nunca trabalhei para empresas portuguesas, mas eu já ouvi muito feedback de que a realidade portuguesa, infelizmente, é a de que eu não vou contratar pessoas melhores do que eu porque elas vão me roubar o lugar e eu quero estar aqui para todo o sempre. Isto também nunca fez parte do meu perfil, eu jamais me poderia imaginar a fazer a mesma função durante 10, 15, 20 anos, fazer todos os dias a mesma coisa. Até que ponto é que há mais competências para desenvolver naquela função? Quer dizer, se já fizeste a mesma função 10 anos e ainda não desenvolveste tudo o que tinhas que desenvolver, parece um bocadinho limitador, não é? Eu acho Uhum. que é uma perspectiva de quem não quer evoluir, é de quem quer estar acomodado. Eu estou a ver aqui a capa do livro, tem aqui as duas palmeiras. É um bocadinho estar acomodado À sombra. à sombra da palmeira. O problema é se o coco cai. Mas, por causa estas palmeiras que não têm cocos. Mas eu acho que essa não deve ser a atitude perante uma função que desempenhamos na empresa, porque a empresa também quer evoluir, a empresa quer sangue fresco, a empresa quer pessoas que de alguma maneira sejam disruptivas para continuar a ser relevante no mercado. Se fizerem sempre igual, a empresa vai deixar seguramente de ser inovadora, não é? Sim, sim, até competitiva em alguns momentos, provavelmente. Eu também acho que isso não deve ser visto como uma ameaça, mas a experiência, não propriamente a minha experiência, mas aquilo que eu ouço, quase um bocadinho como tu estavas a dizer, é que de facto há esse entrave de se eu perguntar a alguém que é meu superior, até algum colega de trabalho, que às vezes até estão na mesma linha Uhum. hierárquica, se eu perguntar alguma coisa a alguém, a outra pessoa pode ter reticências em me responder, porque é como se eu fosse uma ameaça ao seu posto de trabalho e acho que não pode ser visto dessa forma. Mas nesse momento é caso para nos perguntarmos se estamos na empresa certa e se é nesta empresa que nós queremos fazer a nossa carreira. Sim, faz todo o sentido, de facto. Olha, antes de chegarmos a uma fase da nossa conversa que eu te vou fazer umas perguntas aqui muito difíceis, eu queria Ah, fechar este. com medo! Ela a ficar preocupada. Exato. É brincadeira, é brincadeira. Eu faço sempre isto nos episódios todos, é brincadeira. Não, mas esta Ok. última questão desta nossa primeira parte da conversa, eu gostava que se conseguisses definir assim um top 3 de recomendações que pudesses deixar-nos a quem nos escuta, três recomendações que tu adquiriste na tua carreira e que fazem sentido tu deixares, quer para as pessoas poderem implementar na sua carreira, quer aprendizagens que tu de alguma forma encaixaste e que sentes que te fizeram crescer. Sim, o top 3 Uhum. recomendações, qual é que seria? Eu acho que são os três primeiros capítulos do livro. Basicamente, pronto, vou deixar o 4 de fora porque é só três. Mas a primeira tem a ver com aquilo tudo que já falámos hoje, não é? Que é a ambição. Uhum, Tenham ambição. Eu sei que a palavra ambição muitas vezes é associada à ganância em Portugal e tem uma má conotação. São duas coisas completamente distintas. completamente. Ganância é diferente de ambição e vocês precisam de ter ambição, precisam de querer crescer, precisam de se perguntar o que é que eu quero ser quando eu for grande. Precisam de fazer um plano para lá chegar, precisam de perceber o que é preciso para concretizar os vossos objetivos. Portanto, eu acho que essa seria a primeira grande coisa. Façam o vosso plano de carreira, tirem tempo para pensar onde é que vocês querem chegar e o que é que vocês querem alcançar. O segundo grande aspecto, eu diria, o segundo grande, teria a ver com o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. A minha geração, eu tenho dito isto a brincar, nunca sei se é a Rihanna, se é a Beyoncé que canta aquela música do work, 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 work. Não sei qual das Eu duas acho que é é. a Rihanna. Não é bem o meu género, mas eu acho que é a Eu Rihanna. também não é, mas eu no outro dia ouvi e achei muito engraçado. Enfim, a minha geração é muito o work, 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 work. Nós trabalhávamos muito, são pessoas normalmente com muita capacidade de trabalho, com muita resiliência, que trabalham muitas horas, que põem o trabalho muitas vezes à frente de tudo o resto.
e esquecemos-nos muitas vezes de cuidar de nós, de cuidar da nossa família e de termos uma alimentação correta, de fazermos exercício físico, de estarmos bem. E vemos agora a quantidade de burnouts e as histórias de saúde mental que têm aparecido nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia. E eu acho que este é o meu segundo pedido para vocês, é não descuidem da vossa saúde física e mental, não ponham o trabalho à frente de vocês. Quando andamos de avião, as máscaras de oxigênio vão primeiro em nós. Também não ponham os vossos filhos e o vosso marido à frente de vocês próprios. Se vocês não estiverem bem, não vão estar bem para mais ninguém, seja ela a família, os amigos ou o trabalho. Portanto, não deixem que ah, a correria do dia a dia seja um impedimento para cuidarem de vocês próprios. E a terceira, eu diria que é o dinheiro, que também é um tabu, é verdade. Não falamos muito sobre o dinheiro hoje, mas lembrem-se que vão trabalhar 40 ou mais horas por semana para ganhar dinheiro e é imperativo que vocês entendam para onde é que o dinheiro está a ir. Dá muito trabalho o dinheiro a ganhar para depois sermos tão benevolentes quando há saídas de dinheiro da nossa conta bancária, ao ponto de quase ninguém conseguir dizer quanto é que gastou em alimentação o mês passado. E isto é assustador. É assustador ainda mais porque percebemos que, segundo o último estudo da União Europeia, se as pessoas que se reformarem em 2050 só vão receber cerca de 39 ou 36% do seu último salário. Então é urgente tomarmos conta do nosso dinheiro, pormos o dinheiro a trabalhar para nós, investirmos o nosso dinheiro de uma forma diversificada para termos este complemento de reforma que a Segurança Social não nos vai dar. E, portanto, eu acho que é isso, Uhum. assim de uma maneira Acho que é, geral, acho mas, que é um bom mas já top são, 3. já são bastantes. Mas acho que é um bom top 3. Olha, então vamos então a esta parte da nossa conversa onde há questões muito difíceis. Ok, medo. Espera, deixa-me até pôr mais direita, É ok? isso compõe-te. Olha, fala-me de uma coisa que aches incrível. Qualquer coisa. Eu não sei. É uma coisa que eu acho incrível. Eu costumo dar exemplos de pode ser um filme, pode ser um restaurante, pode ser um lugar, uma pessoa, uma cidade. Ahm, Não sei. Uma coisa que eu acho incrível. Ahm, Não sei o que é que eu acho incrível. Não sei. Não sei. Uma coisa que eu acho incrível. ahm, eu acho que o que eu acho incrível é a capacidade de nós sermos felizes com pouco. Eu acho isso incrível. Nem toda a gente consegue. Normalmente a felicidade vem muito associada a bens materiais, a ostentação, a coisas que são caras por dinheiro. E eu acho incrível quando as pessoas conseguem ser felizes com pouco. Eu Uhum, adoro viajar e quando viajo e às vezes estamos naquelas cidades e lugarzinhos remotos e vês aquelas crianças e vês as famílias felizes a brincar e têm muito pouco, têm mesmo, mesmo muito pouco. E se tu olhares para eles, são pessoas que vivem da terra, são pessoas que têm uma família, que estão rodeados de amigos e são felizes. Não estou a falar das pessoas que passam fome, não é sim, isso. sim, sim. Estamos a falar de pessoas que vivem da terra muitas vezes e vivem com poucos meios, mas têm uma felicidade muito mais genuína e profunda do que muita gente que tem muito dinheiro e vive só para ostentar e para mostrar aos outros. Portanto, eu acho incrível a felicidade nas coisas pequenas e o sorriso de coisas simples. Estás a ver? Afinal conseguiste responder. Olha, e agora a segunda pergunta difícil é uma inquietação que tenhas, uma preocupação relativamente ao Bem, futuro, além o de ter que for. acabado o curso na faculdade. Exato, exatamente. Ahm, Olha, uma inquietação que eu tenho. Bem, eu tenho várias, ok? Eu, quando dou passeio de pessimista, tenho várias inquietações. Eh, uma inquietação que eu tenho mais global tem, sem dúvida, a ver com o tema da produção de lixo e com o consumismo
exacerbado que eu vejo na população, a compra de coisas que as pessoas não precisam, que acabam em lixeiras a céu aberto, a compra de roupa de moda rápida que acaba nos desertos do Chile, a quantidade de plástico que acaba nos oceanos. É uma inquietação que eu acho que está na minha memória quase todos os dias. Uhum, Ah, Poderia fazer mais, se calhar eu podia, mas, mas não tenho feito o suficiente. Muitas vezes penso nisso. Claro que reciclo, claro que não compro coisas de forma desenfreada, tenho imensas regras na minha vida para prevenir que isso aconteça, mas é algo que me inquieta bastante. uhum, uhum. Olha, a terceira pergunta difícil, eu acho que para ti é muito fácil, que é a recomendação de um livro. Ah! Podes Bem, mas eu recomendar tenho o teu. vários. Podes Pronto, eu recomendar o tenho teu. vários. Olha, eu recomendo este, sem Uhum, dúvida. uhum. Gosto muito. Vamos ter imagem ou não? É só Sim, áudio. sim, 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 vamos ter Temos imagem. imagem. Pronto, eu recomendo este, gosto muito. Não sei quem é esta senhora que está aqui, Mas é simpática. parecida contigo, essa senhora. Se calhar, gosto muito. Este ainda é, é a primeira versão, portanto, é a primeira edição, mas já está na quinta edição. Recomendo por tudo aquilo que falámos hoje. Recomendo outros dois, se me permitires. Posso Claro que recomendar sim, três? sim, 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 claro que sim. Deixa-me recomendar outros dois. Recomendo muito este também, que se Uhum. chama Escolas de Finanças Pessoais, da Andreia e da Tânia. Este tem as 6 aulas de finanças que devíamos ter tido. Porquê é que eu gosto muito do livro? Porque te ensina, tipo, a ler um recibo de vencimento, a ler a nota de liquidação de IRS, e eu acho que este tipo de coisas as pessoas deviam de aprender na escola. Agora já saiu um decreto que permite as pessoas, graças a Deus, Sim, mas sim. este é bom enquanto e para os adultos que já não vão a tempo de ir à escola, Podem ler o recomendo. livro. Podem ler o livro. Outro que eu recomendo também é este, Aprender a Investir, do Pedro Santos. É um livro mais sobre investimentos, é um bocadinho mais denso, mesmo sobre Uhum. investimentos. Portanto, convém vocês lerem os outros dois primeiro, antes de chegarem a este, porque este é mais denso. Tem o meu separador de livros, portanto é Ah, sempre marcador, muito sim. porreiro. Mas pronto, é um livro mais denso. O Pedro fez aqui um grande trabalho a mostrar todos os tipos de investimentos e as análises que se pode fazer antes de se fazer investimentos e, portanto, recomendo muito este. Gosto muito. Portanto, Muito temos aqui bem. uma trilogia. De eh, recomendações para livros de Natal também. Parece uma Exato. boa prenda. Olha, o que tentar ver se está enquadrado. Está ótimo, Pronto. está ótimo. Olha, última pergunta difícil. Tu já foste dando algumas, mas aqui podes ou reforçar alguma ou falar de uma outra completamente diferente, que é uma aprendizagem ou uma nota que tu tenhas aprendido no teu percurso profissional. Não tem necessariamente a ver com aquilo que fomos falando, mas alguma aprendizagem Ok. que tu tenhas aprendido e que achas que faz sentido partilhar connosco. Que eu tenho aprendido na minha vida profissional. Ahm, eu acho que é fundamental sermos, já falámos um bocadinho sobre isso, mas não se calhar na totalidade. É fundamental sermos excelentes. Uhum. Muitas vezes as pessoas querem, já falámos disto, querem subir na organização, querem ser promovidos, querem ganhar mais dinheiro, querem crescer, crescer, mas esquecem-se de fazer a parte principal do lado delas para isso acontecer. Não é só chegar ao trabalho, estar presente e entregar aquilo a que nos foi pedido. Muitas vezes temos que ser excelentes, temos que ir além do fácil e do objetivo. No outro dia ouvia numa rede social qualquer uma rapariga a contar uma história. Quando ela entrou na L'Oréal, o chefe dela contou-lhe uma história que era: um rapaz estava lá há 3 anos, nunca tinha sido promovido. E um rapaz estava lá há 3 meses que já tinha sido promovido. Então o que estava lá há 3 anos foi falar com o chefe todo chateado: Olha, mas aquele agora acabou de entrar e já foi promovido e eu nada. E ele: Vou-te explicar. Estão aqui 10 euros, vai lá abaixo comprar uma banana. E ele foi lá abaixo, voltou para cima e disse: Olha, estão aqui os 10 euros, mas não havia bananas. E ele: Ok, fica aí. Chama o rapaz novo dos 3 meses que foi promovido: Estão aqui 10 euros, vai lá abaixo comprar bananas. O rapaz volta e diz: Olha, não há bananas. Havia peras, laranjas e maçãs. Mas amanhã eu já fiquei com o número do WhatsApp do senhor, ele vai trazer bananas. Assim que ele chegar, ele vai me mandar uma mensagem. Eu mando subir aqui ao edifício e ele traz as bananas. E ele olhou para o outro e disse: Percebeste? E é Toda esta a a grande diferença. diferença.
é que muita gente faz o essencial, sempre que lhes é pedido alguma coisa diferente, é isso agora vai dar muito trabalho, eu sempre fiz assim, não quero fazer de forma diferente, e isso muitas vezes impede-nos de sermos excelentes e sermos ainda mais bem-sucedidos. E Uhum. portanto, eu acho que este para mim será um grande aprendizado. Nunca basta fazer só o básico. Acho que é uma excelente partilha para fecharmos o nosso episódio. Olha, Rita, havia tanto ainda para conversarmos. E olha, tenho que fazer aqui uma confissão, que é, eu fiquei muito feliz quando tu disseste que sim a este episódio, porque eu gosto muito de ti, gosto muito da tua história, tenho estado a acompanhar desde que surgiste assim na ribalta, digamos assim, e tenho gostado muito de acompanhar também o teu percurso. És com certeza um exemplo, certamente, nesta área, e fico muito feliz por que tenhas participado aqui no episódio, e muito obrigada também por esse prazer, digamos assim. Obrigada, eu. Foi mesmo, gostei muito, muito da nossa conversa. Obrigada, Gisela, pelo convite. Obrigada a todos os que nos ouviram e já sabem, se tiverem alguma dúvida, mandem uma mensagem. A Rita ajuda. Olha, muito obrigada e até breve. Obrigada, tchau. Tchau.